Bom dia, muito bom dia, meus queridos amigos, telespectadores. Iniciando mais uma vez um programa Uma Nova Dimensão. Eu tenho dito a vocês que Uma Nova Dimensão, ele sempre traz uma chuva de bênçãos para o teu lar. E hoje nós vamos apresentar a você músicas poderosíssimas. Vamos levar uma mensagem de fé, testemunhos, e você vai vibrar diante da graça de Deus. Eu quero dizer para você que enquanto você estiver conosco, você vai desfrutar do melhor que Deus tem para o teu dia. Uma nova dimensão entra na tua casa para te abençoar e te dar um dia de felicidade. Bom dia, queridos, na paz de Cristo Jesus. Olha, o meu desejo é que essa paz transborde no seu coraçãozinho aí, removendo toda essa ansiedade, angústia, porque sabe, Jesus é o príncipe da paz. Ele nos deixou sua paz e essa paz preciosa que eu ministro sobre a sua vida nessa manhã, no programa de hoje, também fala sobre Jesus com amor, mas aquele que traz a paz para mim e para você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E esta vida eterna é uma vida de paz, de vitória. Essa é uma verdade que precisa ser anunciada. Deus, através de Jesus, tem uma vida abundante para aqueles que o recebem em sua vida, que creem nele. Mas como as pessoas saberão se não há quem fale para elas essa verdade, não é? E o programa de hoje destaca essa necessidade. O Urgência Missionária vai entrar no ar agora, dentro de alguns minutinhos, para falarmos sobre isso. Mas antes, um pouquinho antes disso, eu gostaria que você assistisse comigo Júlia Cristiano e eu volto já já. Profundo em ti, onde eu não conheço, onde meu espírito não ousou ir. Ainda tenho medo de mais profundo entrar, mas o teu amor fora o lançou e além eu quero estar. Pode vir, Senhor, pode
O Evangelho é a boa notícia de que Deus nos amou de maneira tão forte, tão intensa e inigualável, que deu o seu Filho por nós na cruz. E eu sempre digo aqui que a força que move, que alavanca o trabalho missionário é o amor de Deus. E esse amor é transmitido através das nossas vidas, em nossas atitudes de amor. E uma delas é anunciar a salvação que há em Cristo Jesus. Urgência missionária, agora para a gente assistir. Olá, o Urgência Missionária está começando e hoje vamos falar sobre a igreja perseguida no Quênia. O Quênia está localizado no continente africano e, na última década, ele foi cenário de diversos ataques mortais do grupo jihadista Al-Shabaab, grupo militante islâmico. O Al-Shabaab também tem forte influência entre a população local e seus membros frequentemente monitoram as atividades dos cristãos. E por causa da corrupção e do crime organizado, as autoridades não tomam medidas para proteger cristãos atacados e, com isso, encorajam novos ataques de perseguição. Além disso, a ação dos jihadistas prejudica os sistemas de educação e saúde regionais, visto que a maioria dos professores cristãos, profissionais de saúde e outros prestadores de serviços sociais deixaram a região norte por causa da insegurança. Com este nível de perseguição, as vítimas são inevitáveis. No programa de hoje, você vai conhecer a história do perdão incondicional de uma viúva no Quênia. Nesse vídeo que você assiste agora, com produção da missão Portas Abertas. Leões, girafas, elefantes e manadas de grandes búfalos habitam no Parque Nacional Masai Mara. Esse é o Quênia, país situado no oeste da África. Além do parque, suas belas praias recebem visitantes de todo o mundo. Porém, por trás das áreas de turismo, a pobreza e necessidade invadem as casas. Extremistas religiosos de países vizinhos encontram cada vez mais adeptos entre a população islâmica e pobre do Quênia. A fé cristã é equiparada a um grande mal vindo do Ocidente rico, uma imagem que não condiz com a realidade e é construída com o objetivo consciente de se criar inimizade entre os povos. Cada vez mais ataques mortais acontecem contra estudantes cristãos, igrejas e pastores. Dr. Benjamin Juma, marido de Gladys, e um amigo pastor foram as primeiras vítimas de tais ataques aos cristãos no Quênia. Benjamin era um médico exemplar. Ele se dedicava em cuidar de todas as pessoas. Se ele entrasse em um quarto e um paciente lhe dissesse não estar bem, ele prontamente o examinava e dizia: "É melhor você tomar este medicamento." Eu o admirava pelo tipo de pessoa que era. Ele amava sua família e estava sempre ao nosso lado. As crianças costumavam brincar: "Mãe, seu namorado está no telefone de novo." E eu dizia sorrindo: por favor, deixe-nos namorar e dar risadas, pois de fato ele era um homem que ria muito. Com Benjamin, aprendi também a perdoar pela forma como ele vivia. E em um curto período ele passou a ser um referencial para mim. Se eu fizesse algo errado, era a primeira a lhe dizer: "Bem, desculpe, eu fiz isso. Realmente perdoe-me por isso." Nós tínhamos um relacionamento maravilhoso, muito, muito lindo. Eu sinto falta dele. Bem, além de meu marido, era meu parceiro de oração. Todas as noites, antes de nos deitarmos, líamos a Bíblia juntos e de mãos dadas orávamos. Só ele e eu. No início da manhã de 7 de maio de 2012, ele mencionou uma missão que estava planejando e orou para que pudesse realmente saber lidar com as pessoas. Assim, nessa manhã, perguntei: "Ben, você tem certeza que quer ir para essa missão?" E ele respondeu: "Sim." Então eu disse: "Por favor, não vá."
Você sabe que é melhor convidar as pessoas para uma região onde vivem mais cristãos, em vez de vocês irem até onde elas estão. Vocês são apenas 2. Até hoje não sei dizer exatamente o que me fez ficar apreensiva em relação a essa missão. Até então, o máximo que acontecia em Mombasa era apenas pequenas manifestações aqui e ali de cunho político. Porém, não havia nada que visasse atingir cristãos ou muçulmanos. But there was really nothing targeting Christian or targeting Islam. On record, Kenya is 82% Christian. Oficialmente, temos 82% de cristãos no Quênia. Eu cresci em Mombasa e nós sempre vivemos com os muçulmanos sem qualquer problema. Atualmente, há um pouco mais de muçulmanos do que cristãos em Mombasa. Não me lembro, quando eu era mais jovem, de ser proibido aos muçulmanos e cristãos frequentarem as casas uns dos outros. Passávamos o Natal juntos e comíamos juntos. Agora percebemos com certa preocupação que, com o passar do tempo, isso já não é mais assim. Lembro-me ainda que Ben cedeu aos meus apelos depois de algumas conversas e enfim disse: "Está certo, Gladys, não vou sair para evangelizar." Assim, quando fui para o escritório, deixei-o sentado na sala de estar lendo a Bíblia e tomando um café. Ele voltou a dizer: "Fique tranquila, não vou participar dessa missão." Por volta das 11 horas de minha mesa no escritório, vi Benjamin sair de casa com as chaves do carro e uma máquina fotográfica na mão. E disse para mim mesma: ele está indo para a missão. E claro, pensei, puxa, tínhamos concordado que ele não iria. Mas tudo bem. Cerca de 6 horas da tarde, quando saí do escritório e fui para casa, recebi um telefonema. Era meu cunhado que me perguntou: "Gladys, acabei de receber uma chamada. Onde está Benjamin?" Eu respondi: "Benjamin saiu esta manhã com o pastor Kyoko para uma missão." Ele me respondeu que alguém tinha ligado para ele dizendo que Ben estava em estado crítico, correndo risco de morrer. Então eu perguntei: "O que aconteceu? Por quê?" Ele me respondeu: "Ele foi envolvido em um incidente idiota." Decidi ligar para minha irmã pedindo que viesse até onde eu estava. Por volta das 7 horas, eu, minha irmã e meus 2 filhos fomos para a delegacia em Jonfo. Falamos com o oficial, que chamou seu supervisor e nos disse: sim, ocorreu um tumulto e pessoas foram mortas, mas não conseguimos identificá-las. Então fomos para o hospital para ver quem a polícia havia levado para lá. Já no hospital, levaram-nos para uma sala completamente vazia. Mas em um canto havia uma pele de cabra. E sobre ela via-se um pedaço de crânio com cabelos. Apenas isso. Um pedaço de crânio deste tamanho, rodeado de círculos. Círculos de pneus queimados. Entende? Isso é tudo o que sobrou. Eles nos disseram: esse é um corpo. E do lado dele estava outro corpo. Ambos estavam tão queimados que não era possível identificar quem eram eles. Todas as vezes que os doentes vinham à clínica do meu marido, ele oferecia um livreto sobre Jesus Cristo ou compartilhava o amor de Deus, sem se importar se eram cristãos ou não cristãos. Ele sempre dizia a seus pacientes: vou prescrever este medicamento, mas você sabe que existe alguém que pode curar mais. Então, não acredite só neste remédio. Acredite em Deus. Esse era meu marido. Como soubemos, aconteceu o seguinte. Quando eles chegaram à propriedade, foram recebidos pela esposa do homem com quem iam conversar. Eles a cumprimentaram e pediram para passar um tempo com seu esposo. Eles queriam falar com ele sobre o Evangelho. Ela deu alguns passos e começou a gritar: ladrões! Ladrões! De repente, as pessoas apareceram. Não se sabe de onde.
Elas simplesmente surgiram, armadas com pedras, facões, pedaços de madeira, e então começaram a espancá-lo. With sticks, and they just descended on them, and they just started beating them. Ao ser interrogada, a filha do dono da casa testemunhou que um homem grande estava calmamente sentado e acabara de dizer: "Só temos uma Bíblia aqui, não somos ladrões. Nós viemos aqui numa missão de paz, com o coração cheio de amor. Nós viemos aqui com nosso próprio carro para orar e falar sobre a palavra de Deus." Mas o povo recusou-se totalmente a ouvir. Então bateram neles, jogaram pedras e os feriram com facões, até que caíssem. E antes que estivessem mortos, jogaram gasolina sobre eles e atearam fogo. Isso foi simplesmente terrível. Nós não sabíamos o que fazer. Eu estava, sabe, sem palavras. Foi assim. E agora? Para ser honesta, para mim, tudo ficou escuro. Eu disse a Deus: "Deus, nós oramos." E Benjamin passava uma semana jejuando e orando. Se não era esse o seu desejo, bastava nos dar um sinal. Queria dizer, por que chegou a esse ponto? Eu estava compartilhando isso com Deus. Por quê? Por que o Senhor permitiu isso? O que aconteceu? O que deu errado? Naquela ocasião, eu estava muito preocupada com meus filhos, porque eles amavam muito o pai. Quando chegaram ao local, olharam tudo, mas falaram pouco. Mas quando chegaram em casa, perderam completamente o controle. Acho que se deram conta do que havia acontecido. Bateram portas, bateram nas paredes, quebraram louças. Eu só dizia às pessoas: deixem-nos, deixem que libere o que estão sentindo. Estavam com muita raiva e diziam: "Não, não, não, mãe. De jeito nenhum. Eles não podem ter feito isso com papai e saírem impunes." À noite, enquanto orávamos, disseram: "Mamãe, queremos orar por cada uma das pessoas que se envolveu. A que atirou uma pedra, a que empunhou o facão, a que levantou o pedaço de pau, aquela que trouxe a gasolina, aquela que ateou o fogo. Todas devem ser salvas. Caso contrário, não tem sentido a morte do nosso pai." There's no two ways about it. I remember that was the second day and we were praying for the people. Era somente o segundo dia e estávamos orando pelas pessoas que estavam por trás do ataque. E eu disse: "As crianças estão agindo como Benjamin sempre fez. Perdoar depressa e seguir em frente. Não guardar rancor por alguém que feriu você. Perdoar e seguir em frente." Imediatamente depois do acidente, James ficou muito calado. Alguns pequenos sinais começaram a indicar que ele estava revoltado com tudo o que havia acontecido. Ele começou a ficar com muita raiva de mim e foi adiante, ficando com raiva do pai e também muito zangado com Deus. Chegou ao ponto de nem mesmo ir à igreja. Minha maior preocupação era: meu Deus, o que aconteceu? Onde está seu servo? Lembro-me que um dia eu disse: "Deus, o Senhor precisa me dizer, não aguento mais." Eu sentia apenas um grande vazio em meu coração, não podia mais. Quando eu tentava orar, ajoelhava, mas só podia suspirar. O Senhor sabe.
Quando dormia, via a mim mesma sentada em um lindo campo verde. Lindo campo verde. O sol estava brilhante e quente, mas eu não sentia calor. Tinha apenas uma agradável sensação em minha pele. E em volta, podia ver maravilhosas e lindas flores. Around there were flowers, beautiful, beautiful flowers. The butterflies were just awesome. E as borboletas voavam. Simplesmente fantásticas. E havia um perfume no ar. Não era baunilha, não era chocolate, não eram morangos, porém uma fragrância deliciosa. Então eu ouvia uma música suave, muito suave. Pareciam sinos tocando. E sim, eu estava sentada, muito feliz, olhando ao redor. Não sei dizer exatamente o que fazia com minhas mãos, mas era algo assim. Então ouvi uma voz que me dizia: foi minha decisão e eu estou satisfeito. Então eu sorri. Sorri. Naquela manhã, já não sentia mais aquela dor. Ela tinha desaparecido, eu senti que ela tinha cessado. Deus tinha tratado a minha dor e enxugado as minhas lágrimas. Ele cuidou de mim. E eu sabia que Benjamin estava com ele agora. E que tudo o que tinha acontecido foi permitido por Deus para a sua honra e glória. Algumas vezes eu penso, se Ben estivesse aqui, ele saberia o que fazer e o que dizer. Quando eu vejo um ônibus indo para Lamu, eu lembro, ai meu Deus, eu e Ben costumávamos ir juntos e cantávamos, orávamos ou líamos as escrituras. Sabe, todas essas cenas são revividas uma e outra vez na minha mente. Mas meu coração está em paz. Eu percebi que havia algumas coisas que não me permitiam avançar. Eu ainda pensava nas pessoas que mataram meu marido e eu sempre pedia ao Senhor: Deus, faça alguma coisa contra elas. Mas a lição mais gloriosa que aprendemos é que Cristo foi perseguido e que nós também passaremos perseguição. E quando fomos perseguidos, não é porque Deus não gosta de nós. Não, é porque Ele nos ama. Eu sei que um dia vou me encontrar com essas pessoas. Eu direi pessoalmente a elas: eu as perdoo. Eu amava meu marido, ninguém jamais pode imaginar o quanto e como. Sinto sua falta todos os dias. Mas entreguei meus sentimentos e dor aos cuidados de Deus e perdoei. Amor mais perdão, igual a vida. Ódio mais ressentimento, igual à morte. Essa é a equação. Quando perdoamos, começamos a amar. Foi muito doloroso para mim ir até o fundo do poço para, de fato, aceitar a morte de Ben e me libertar. E eu me libertei, porque perdoei. Infelizmente, pouco depois, o nível de violência em nosso país aumentou muito e os pastores começaram a ser mortos em suas igrejas. Cristãos que viajavam nos ônibus eram arrastados para fora e assassinados por causa da sua fé. Em certa região, as pessoas batiam à porta e, quando alguém a abria, era assassinado, só pelo fato de ser cristão. Esses atos violentos são praticados na frente das crianças. Entendem? Diante das esposas. Isso é realmente assustador. E por isso eu peço a todos vocês que orem para que o medo seja removido. Precisamos orar para que cristãos e não cristãos convivam lado a lado pacificamente. Isso se aplica ao norte, nordeste e litoral do Quênia, onde nos vemos mutuamente como seres criados por Deus. Eu me casei pela primeira vez e meu marido morreu, câncer de fígado. Depois casei-me com Benjamin, ele morreu queimado. Sei bem o que é perder a pessoa que se ama profundamente. A dor de quando ela é arrebatada de você. Compreendi que sim, posso identificar-me com muitas mulheres cujos maridos também foram mortos.
Eu as convidei para minha casa. Tomamos chá juntas, ouvimos umas às outras, encorajamo-nos mutuamente e oramos umas pelas outras. E claro, sei que o Senhor está nos amparando. As mulheres sabem que alguém se preocupa com elas e que não estão sozinhas. E se nós não cuidarmos dessas mães, elas não terão forças para criar seus filhos e eles podem crescer com a sensação de abandono. Isso é o que estava acontecendo com meu filho James. Ele passava horas sozinho em casa e percebi que isso não era bom para ele. Seus avós, tias e tios disseram para mim: vamos ajudar você nessa situação. Cerca de 6 meses depois do acidente, eu recebi uma visita de membros da missão Portas Abertas. Eles disseram: Gladys, soubemos o que aconteceu e viemos orar por você. Eu disse amém. E nós oramos. Eles trouxeram algumas caixas para mim. Eu não podia acreditar. Olhei para tantas caixas e perguntei: são todas para mim? Dentro das caixas havia muitas cartas. Exatamente quando eu não conseguia orar. Essas cartas mostravam que estavam orando por mim, por meus filhos e por nossa situação. Por causa dessas orações, tive força para passar por tudo isso. Alguém me escreveu, por exemplo, dos Estados Unidos. Esta carta aqui relata uma oração que está em concordância com aquilo que estávamos pedindo ao Senhor. Por favor, Deus, entre no coração daqueles que tiraram a vida de seu marido. Façam com que eles percebam seu pecado e que precisam de Jesus como seu Salvador. Isso está diretamente ligado com a prece que meus filhos fizeram naquela época. Quero expressar o meu apreço a cada um que gastou alguns minutos, 1 minuto para me escrever um postal ou uma carta. Vocês permitiram que o Senhor falasse comigo, através de vocês. Estou realmente muito grata. Eu as chamo de cartas de amor. De verdade, elas foram cartas de amor para mim. Elas me ajudaram efetivamente quando eu precisei de apoio. Elas me deram confiança e força. Outra carta muito importante e que me confortou dizia: Jesus conhece você. Ele conhece você mais do que você mesma e dá a capacidade que necessita para passar por tudo isso. Ele conforta você. Nunca deixe de estar ao seu lado como prometeu. Ele virá em seu socorro sempre que chamar por ele. Ele sempre ouvirá seu chamado e dará a você alívio e forças e nunca abandonará. Isso me deu coragem. Deus sempre me ouvirá. Quero dizer que foi maravilhoso o que vocês fizeram por mim e que Deus os abençoe por isso. Não se detenham, sempre há alguém que precisa da sua ajuda. Vão em frente, estendam a mão para as pessoas e mandem palavras de inspiração. Mandem palavras de amor, mandem palavras de conforto, porque como cristãos, é o que temos obrigação de fazer. Isso é o que devemos fazer sempre como irmãos. E garanto a vocês, essas coisas nunca são demasiado pequenas. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Isaías 1:17. Vamos orar pelo Quênia. Ore pelos governantes do país para que eles tenham sabedoria, compromisso com Deus, com a população e de liderar pensando no bem comum e na justiça social. Interceda pelos novos cristãos que enfrentam forte oposição. Os que vivem nas regiões costeiras estão sob constantes ameaças dos extremistas. Peça que o Senhor intervenha no governo, principalmente nas questões de corrupção e crime organizado. Esses fatores influenciam o governo a não tomar medidas contra aqueles que perseguem os cristãos, estimulando mais a violência contra nossos irmãos e irmãs.
Clame pelos cristãos das regiões norte e costeira. A perseguição que enfrentam tem consequências sociais, como a proibição do acesso a recursos comunitários. Ore para que Deus dê forças e encoraje cada um deles a serem discípulos de Cristo, apesar das circunstâncias. Interceda pelos missionários que trabalham na região, por proteção de Deus e muita sabedoria para continuar a discipular novos cristãos, aconselhar pessoas traumatizadas e dar suporte psicossocial. Interceda por todos eles. Deus abençoe você e até o próximo Urgência Missionária. Efésios capítulo 6, versículo 10. Eu vou ler apenas o versículo, usar como ponto de partida nesta noite. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo São Paulo, no livro de Efésios, ou na carta aos Efésios, ele vem trazer para nós uma série de recomendações, orientações e aconselhamentos pastorais para todas as áreas da nossa vida. Eu gosto muito quando eu estudo dentro desse livro, porque nós podemos observar que em todas as áreas da nossa vida, dentro do livro de Efésios, você vai encontrar um aconselhamento familiar, profissional, espiritual, congregacional. E até o capítulo 5 você vai perceber que ele está tendo esse cuidado de trazer esse aconselhamento. Mas quando chega no capítulo 6, versículo 10 em diante, Paulo ele vai mudar o nível da orientação que ele está passando até então. Aquela orientação que era uma orientação básica, coisas terrenas, agora passa a ser uma orientação voltada para uma visão espiritual. E ele inicia o versículo 10 dizendo: aonde eu e você precisamos estar fortalecidos. Apesar de vários aconselhamentos que ele dá em todas as áreas, conjugais, com filhos, com patrão, com empregados, na vida congregacional, na vida emocional, aqui ele entra numa esfera espiritual e ele começa dizendo para eu e você: fortalecei-vos no Senhor. Ao longo da nossa caminhada nós fomos e somos treinados, preparados, porque em cada um de nós Deus tem uma obra específica para ser feita, seja ela grande ou seja pequena. Mas não importa onde Deus te coloque, não importa o degrau que Deus te faça subir, não importa o nível qual o Senhor queira te usar, não esqueça de uma coisa: esteja sempre fortalecido no Senhor. Porque eu sei que a nossa vida como cristão, ela enfrenta altos e baixos. Tem dia que você tem muitas pessoas te abraçando, mas existem tempos que todos estão contra você. É nesse dia que eu e você precisamos estar fortalecidos no Senhor. Tem dias que a tua casa vai de vento em popa, está tudo bem, tudo saudável, toda a família com saúde. Mas tem tempo que a enfermidade também alcança a nossa casa. Mas eu e você precisamos permanecer fortalecidos no... Tem dia que os recursos estão sobrando lá na conta e você fala: hoje eu vou para a melhor churrascaria que tem na cidade. Mas tem tempos que você fica orando dizendo: Deus, toca no coração de alguém para poder bater na minha porta, pelo menos com um arroz, feijão, café e um açúcar, para eu ter o que comer hoje, porque amanhã Deus proverá. Mas independente se esse dia chega ou não chega na tua vida, eu e você precisamos permanecer fortalecidos no... Então eu e você como cristão precisamos entender que existem os altos e os baixos da nossa vida. Eu sei que nós acostumamos às vezes com alguns refrão, como o nosso apóstolo outro dia ministrou aqui no nosso congresso, com palavras de efeito. E nós somos tentados tanto no vale quanto no monte, como foi Jesus no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, quando foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Saindo do Jordão, o Espírito o conduziu ao deserto. Primeiro ele foi tentado no deserto, e o diabo perdeu no deserto.
O diabo então achou que o problema era o vale e levou ele para a montanha, lá em cima do monte. E diz: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Testou Jesus no monte. Quer dizer o quê? Que ele te testa quando está tudo bem e ele te testa quando está tudo mal. Ele testa você quando tudo dá certo e também você é testado quando tudo está dando errado. Se está dando certo, dando errado, se você está no monte do vale, o aconselhamento de Paulo e eu e você nesta noite é: seja ou esteja fortalecido no Senhor. Então os momentos sempre vêm, Deus vai permitir. Ao longo da nossa caminhada da fé, Deus sempre vai permitir que a nossa fé passe por provações, passe por testes. E as situações que vêm, ela não vem para matar você. Muito pelo contrário, Deus vem para te fortalecer. As situações que vêm contra a nossa vida em todas as esferas, ela vem para nos fortalecer mais na presença de Deus. Por vezes nós, por não termos o conhecimento, às vezes pouquinho da palavra de Deus, entendemos: aquela pessoa quer acabar com a minha vida, aquela pessoa quer destruir o meu ministério, aquilo que está acontecendo é para me fazer parar. Não, entenda, olhe, procure olhar em outra perspectiva, de uma outra visão. Diga: é Deus que está permitindo, porque Deus está fortalecendo a minha fé. Independente do que aconteça, eu estou fortalecido no Senhor. Mas esse capítulo não fica só nisso. Paulo vem orientando para que nós viéssemos a estar nos revestindo de armaduras. E eu sempre ensino isso, que eu já estive em igreja que vi até campanha de pessoas ministrando sobre armadura e querendo fazer com que, através de uma oração, de uma ministração, a gente consiga colocar essa armadura em alguém. O capacete, o cinto da verdade, a couraça da justiça, a espada do Espírito. Eu até já vi pessoas dizendo: recebe a espada do Espírito. Mas o texto bíblico é claro: eu não posso te entregar nenhuma dessas armas e armaduras para você. Eu posso te ensinar onde ela está e posso até te ensinar a usar. Mas se você quiser uma dessas armaduras que Paulo está ensinando, diga para o teu irmão: é você que tem que buscar. Porque ele está dizendo: tomai todas. Tomai quem? Ele está orientando: vocês vão lá e tome cada uma dessas armaduras que está preparada para cada um de nós. Para que essas armaduras? Para nós enfrentarmos as lutas espirituais que nós enfrentamos pelo caminho. E nós, como cristãos, precisamos ter discernimento até onde são homens e até onde é algo da parte de Deus. Então Paulo vem nos orientando para que eu e você venhamos nos apossar dessas armas e armaduras. Paulo começa dizendo: tomem o cinto da verdade. Cinto da? Para que serve cinta? Ou cinto? O cinto nós usamos para colocar na cintura. O tempo não dá, mas eu vou ser bem resumido. O cinto serve para colocar na cintura. E a Bíblia diz no capítulo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Pedro fala assim: cingindo os lombos do vosso entendimento. Então ele está dizendo: pega esse cinto da verdade e cinja o teu entendimento. Já viu pessoas que tudo que fala para ele, coloca ele para baixo? Ele ouve uma mensagem mais ou menos dizendo: essa palavra para mim já entristece. Tudo o que acontece com ele, coloca ele no chão, coloca ele para baixo, já fica moribundo, já não quer orar, não quer congregar, não quer mais fazer nada. É porque está faltando o cinto da verdade nesse entendimento. Pedro está dizendo: cingindo os lombos do vosso entendimento. Ou seja, há um entendimento em você, e esse entendimento tem um lombo, e esse lombo precisa estar cingido com a verdade. Que verdade? Eu podia dizer a verdade, que é Jesus Cristo, ele diz: eu sou a verdade. Podia dizer ao Espírito Santo, que ele é o Espírito da verdade. Podia dizer à igreja, que a igreja é o fundamento da verdade. Mas esse cinto da verdade é a própria palavra. Essa palavra é a verdade, que o lombo do nosso entendimento precisa estar cingido. Agora, quando Paulo está dizendo para eu e você pegar a armadura do Espírito, não é para você sair por aí procurando o demônio para dar na cara dele. Não é esse aconselhamento. Eu conheço muitas pessoas ao longo desses 20 e poucos anos que brincaram de desafiar demônios. Só que entenda, tem dia que eu estou em oração e tem tempo que eu não estou orando. Tem tempo que eu jejuo muito e tem tempo que eu não jejuo nada. Tem tempo que eu como a Bíblia como se estivesse almoçando ou jantando. E tem tempo que não sobra tempo nem para ler um salmo. Agora, diabo é diabo todo dia. Demônio é demônio todo dia.
E quando Paulo está orientando eu e você a tomar posse da armadura, não é para desafiar os demônios. O texto bíblico está dizendo: resistir ao diabo. Diga comigo: resistir. O segredo das armaduras e das armas não é para você chamar demônios para desafio. É Deus dizendo: esteja preparado para resistir. Esteja preparado para ser resistente. Esteja preparado para enfrentar o que vem com resistência. Tiago escreveu: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas sabe quem está correndo nesses últimos dias? Sabe quem está fugindo, abandonando, entregando tudo, dizendo: para mim não dá mais? Não é o diabo, é muitos crentes de posse de armadura, de posse das armas, de posse do nome de Jesus, de tudo que Ele deu, e estão fugindo, estão correndo. Mas nessa noite a palavra de Deus para eu e você é: resista, resista. Independente de qual seja a posição que nós estamos servindo nesse reino, sempre vai vir os embates, os combates, as perseguições. Não é porque você tem uma credencial, uma posição, ou tem algum lugar na obra de Deus, não é isso. É porque você reflete a imagem, a semelhança do Criador. Então aonde você estiver vai ter guerra travada. Não, eu estou passando porque eu canto, eu estou passando porque eu toco, eu estou passando porque eu tenho uma credencial de obreiro. Não. É porque você reflete a imagem e a semelhança daquele que criou a tua vida. Então onde você chega, você incomoda. Aonde você está, você incomoda. Aonde você está, o mundo espiritual se agita por causa da tua presença. E o que eu faço, pastor? Eu corro? Não, Deus deixou a armadura para você resistir. Você pode falar para duas pessoas, diga: você pode resistir. Aleluia, diga para ele: Deus te preparou para resistir. Então o apóstolo São Paulo nos traz uma recomendação: resistir o dia mau. A gente sempre se prepara para dia bem, né? Dia bom, ou os dias bons. Irmão, dia bom é bom. Você não precisa estar preparado para os dias bons, porque o próprio termo da palavra já diz. Do jeito que você tiver, o negócio é igual você ir para um banquete. Vamos lá na minha casa ter a churrascada. Você precisa se preparar para a churrascada? Se você chegar de bermuda, é churrascada. Se você chegar de terno, é churrascada. Se você chegar de camiseta, é churrascada. Agora o dia mau não. Para o dia mau eu preciso estar revestido. Então a recomendação, o aconselhamento de Deus para nós hoje é: esteja preparado para o dia mau. Esteja revestido para resistir o dia mau. Não sei quando ele vem, não sei que dia vai bater na minha porta, não sei que dia que ele vai chegar. Talvez Deus está falando nessa noite, orientando, aconselhando alguém, porque se amanhã bater na tua porta, deixa que venha. Aleluia. Por quê? Porque eu estou preparado para enfrentar, não, para resistir. Aleluia. Deus quer que eu e você tenhamos resistência. Essa caminhada da obra de Deus não é a caminhada para quem é forte, mas é a caminhada para quem tem resistência. Tem muitos fortes tombando, tem muitos fortes parando. Deus quer que eu e você resista, porque Deus não vai deixar essa luta durar para sempre. Não há deserto que dure para sempre, não há vale que dure para sempre, não há gigante que fique gritando para sempre, não há deserto que dure para sempre. Tem prazo de validade. Deserto pode durar 40 anos, Golias pode gritar 40 dias, tudo tem um prazo, mas para a tua vida não tem prazo. Por quê? Porque o que nos espera é a eternidade. Então resista. Essa é a palavra de Deus no teu coração nesta noite. Resista. Resista. Diga para dois irmãos: resista, irmão. Então o aconselhamento do Senhor hoje é: revista-se do Senhor, fortaleça no Senhor. Existem tempos que a gente vem para a evidência. Eu estou aqui hoje, nessa terça, fui honrado e me sinto privilegiado por estar aqui na evidência e transmitir a mensagem para vocês. Mas existem tempos que eu vou sentar ali, e da mesma graça que eu estou, Urabaia, Shemi, Kalamandará, com a mesma graça que eu estou segurando esse microfone, é a mesma graça que eu preciso ter sentado ali ouvindo um companheiro que está ministrando aqui.
Com a mesma graça que eu adoro com o microfone na mão, é a mesma graça que eu tenho sentado adorando com quem está adorando aqui no altar, é a mesma graça. Aleluia, porque eu e você precisamos estar fortalecidos no Senhor. Se você caminhar fortalecido no Senhor, você não vai deixar que as pequenas coisas terrenas, mundanas, materiais, humanas, afete a tua vida espiritual com Deus. Não vai deixar. Quando eu entendo isso, eu não deixo que as coisas em volta me afetem. Não deixo. Para eu encerrar, um dia eu estava em um local, e a congregação em que eu estava começou a passar um processo, e eu não estava próximo à congregação. E eu desesperado por conta do problema que estava circulando lá, liguei para um pastor amigo meu dizendo: rapaz, me socorre, tem uma situação acontecendo em tal lugar, e não vai dar tempo de eu ir para lá, porque eu estou distante, e não vou conseguir chegar a tempo. Ele falou assim: eu vou orar. E ele me deixou uma palavra que eu carrego comigo. Ele disse assim para mim: pastor Francisco, Osias, não entre no joguinho do diabo. Essa palavra ficou muito guardada no meu coração, Alice. E eu não entendi na hora: como assim não entre no joguinho do diabo? Porque todas as vezes que você propor no teu coração fazer algo para Deus, servir a Deus, fazer uma obra para Deus, fazer um projeto na casa de Deus, o diabo vai entrar para distrair você daquilo que você está fazendo, e você pare o foco do propósito para que olhe para aquilo que ele está fazendo. Ele não quer te derrubar, ele quer te distrair. É igual aqueles homens querendo distrair Neemias. Não quer parar a obra, eles querem distrair Neemias, porque se distrair Neemias, a obra para. Então vamos distrair Neemias, chamar o foco para cá, porque Neemias tira o foco da obra. Mas nessa noite Deus está dizendo: não entre no joguinho do diabo, continue no propósito da oração. Você louva, desce para o louvor e diz: Deus cura no louvor. Você toca, diz: Deus me dá unção de Asaf, de Remã, de Gedutum, de Davi. Eu vou tocar e os demônios vão bater em retirada. Senhor, me dá autoridade profética para que eu profetize o teu nome. Não perca o teu tempo com o joguinho do diabo, resista a ele, mas continue firme no propósito para o qual Deus chamou a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Quantos recebem a palavra? Aleluia. Nessa noite eu deixo para você essa mensagem: cinja os teus lombos com a verdade, cinja ele com a verdade. Coloque na tua mente todas as vezes que vir qualquer coisa com a tua vida, vai para a palavra: meu Deus, me deixaram sozinho. Não te deixaram sozinho, foi eu que afastei eles para mim ficar com você. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo junto com você. Me colocaram no vale, eu vou morrer. Não vai morrer. O salmista disse: ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu estou contigo. Então use a verdade. Diga para o teu irmão: use o cinto da verdade. Use o cinto da verdade para que você possa resistir ao diabo. Que Deus te abençoe. A missão está em todo lugar onde há gente que não conhece Jesus. Lance a semente, mesmo que seja pequena, lance-a. Isso é suficiente para que Jesus transforme uma vida. Bom, daqui a pouquinho o pastor Paulo Correia volta para encerrar o nosso programa e orar por você. Mas antes, o louvor vai abundar nas nossas vidas aqui com a dupla canção e louvor, cantando pra gente Me Rendo aos Teus Pés. Eu vou ficando por aqui e amanhã tem mais. Uma nova dimensão entra no seu lar todos os dias. Amanhã, às 9 da manhã, com mais uma horinha de bênçãos de Deus para você, nós entramos no ar aqui. Vou ficar te esperando, ok? Deus te abençoe e até lá. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, e isso reconheço.
ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidistes me amar. E mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior. Me viste ainda informe, decidistes me amar. E mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior. E que cada passo meu seja guiado pelos teus. Que o Senhor possa se agradar de mim. Que a minha atitude seja igual à do Senhor. E que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Aleluia. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior. E que em mim tu sejas sempre o maior. E que em mim tu sejas sempre o maior. Escuta só essa novidade. Agora a Baixada Santista tem uma rádio FM totalmente gospel. Sim, é isso mesmo que você ouviu. 99 FM.
A Fly 99 FM veio trazendo o melhor para o público evangélico, com uma programação recheada de novidades e sucessos, em um formato totalmente novo, desenvolvido com base em pesquisas com ouvintes. Fly 99 FM. O melhor no segmento gospel, com a maior qualidade da música nacional e internacional, em uma seleção com as mais ouvidas da atualidade, sem esquecer das que fizeram e ainda fazem sucesso. Além de muita informação com notícias regionais e nacionais, e também muitos prêmios e sorteios durante toda a programação. Oi pessoal, aqui é a Lauriette e vocês já podem escutar e pedir todas as minhas músicas na Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. E aí galera, eu sou Daniela Araújo, vocês podem ouvir minhas músicas na rádio Fly 99 FM na Baixada Santista. Peçam bastante. Beijos. E aí pessoal, nós somos o Vocal Livre! E agora você já pode ouvir e pedir as nossas músicas aqui na rádio Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração. Beijo! Olá queridos ouvintes, sou o cantor Nani Azevedo e agora você pode pedir e ouvir as minhas canções pela Fly 99 FM, a rádio que toca o seu coração, tá bom? Deus abençoe, um abraço aqui do Nani Azevedo. Agora só falta saber onde sintonizar, né? No rádio 99,1 MHz, na web fly99fm.com.br. No celular, em breve, aplicativos para Android e iOS. Fly 99 FM. Sinta uma experiência única. Sintonize a rádio que toca no seu coração. Sintonize a Fly 99 FM. Então, estamos encerrando mais um programa Uma Nova Dimensão. Eu não prometi para você que a bênção de Deus chegaria até a tua casa? Com certeza chegou. E é no encerramento desse dia, com muita alegria, eu estou feliz hoje por poder dar a você uma porção daquilo que Deus já nos deu. E ainda vou fazer uma oração de fé para a tua vida, para a tua família, para todos os seus, e eu quero que você fique um pouquinho parado, aonde você estiver. Curve a tua cabeça, feche os seus olhos e eu vou levantar a minha mão para te abençoar. Pai, em nome de Jesus, aí estão os meus irmãos, amigos, telespectadores que estão assistindo o programa Uma Nova Dimensão. Que a tua bênção chegue na vida de cada um. Bênção de saúde, bênção de fortalecimento. Aqueles que estão enfermos sejam curados agora, no nome de Jesus. Ao aflito, dá-lhe a paz. Ao oprimido, Senhor, liberta-o agora, no nome de Jesus. E aquele que está agora recebendo a alegria do céu, do teu Espírito, que com lágrimas nos olhos eles possam dizer: glória te damos, porque recebemos uma oração de fé. Em nome de Jesus, eu vos abençoo nesse dia, para a glória de Deus o Pai. Amém.